Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Hoje eu estou trazendo a segunda partida do livro Minhas Melhores Partidas de Xadrez de Bob Fischer. A segunda partida e uma das melhores na minha opinião, intitulada Aniquilando o Dragão. Ela ocorreu entre o Bent Larsen e o Bob Fischer em 1957. Perdão, essa partida ocorreu em 1958, tá? Nessa época, Bob Fischer tinha ainda seus 15 anos de idade. Ele estava com um rating aproximadamente, eu não sei ao certo, eu vou colocar no vídeo para vocês, tá? Certinho. Mas um rating em torno de 2.700, se eu não me engano. Enquanto o Bent Larsen estava, acho que, beirando aí os 2.600. Tá? Mas partida interessantíssima, excelente. Na minha opinião, uma das melhores do livro, tá? Mas antes de ir para a partida, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o joinha e compartilhar o vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Agora, bora lá? E é claro, temos aqui Bob Fischer de brancas e o Larsen de pretas. Uma coisa legal de mencionar é que o Larsen é um jogador fortíssimo, tá? Um grande mestre fortíssimo, inclusive ele tem uma teoria de abertura que leva o nome dele, que é a abertura Larsen, tá? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho depois, é super legal, uma abertura que não é muito utilizada, mas tem lá, né, os seus truques também. Então, bora para a partida. Bob Fischer abre com, claro, E4. Larsen responde com C5, a siciliana. Bob Fischer, cavalo F3, D6 pelo Larsen, D4 pelo Fischer, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6 pelo Larsen, cavalo C3 pelo Fischer, G6 pelo Larsen, já disponibilizando a casa de G7 para o bispo em fianqueto, bispo E3 pelo Fischer, bispo G7 pelo Larsen, F3 pelo Fischer, roque pelo Larsen, dama D2 pelo Fischer, cavalo C6 pelo Larsen, bispo C4 pelo Fischer. Pessoal, normalmente o lance mais jogado nessa posição, voltando aqui, né, o bispo de C4, não é bispo C4. O lance mais jogado é grande roque. O Fischer fugiu desse lance e ele mudou para bispo C4 porque ele considera uma melhoria, tá? Por quê? Com bispo em C4, isso impede o avanço aqui das negras de D5. Por quê? As pretas têm que contra-atacar aqui no centro. Você pode verificar aqui que o Fischer já desenvolveu praticamente todas as peças dele. Só faltou colocar aqui em jogo, aliás, perdão, só faltou dar o roque. Enquanto as negras aqui, elas só têm os dois cavalos e o bispo desenvolvido. Então, as pretas têm que atacar o centro para poder liberar espaço e não ficarem esmagadas, tá bom? Então, Fischer considera que o lance do bispo em C4 é uma melhoria. E o jogo continuou. Cavalo toma D4 pelo Larsen, bispo toma D4 pelo Fischer, bispo E6 pelo Larsen, bispo B3 pelo Fischer. Olha, você vai ver muito isso nas partidas do Fischer, tá? Ele tinha uma característica de, em várias partidas, ele pegar o bispo de casas claras, desenvolver ele para a casa de C4 e depois recuar para a casa de B3. Tá? Ele adorava deixar o bispo aqui nessa grande diagonal aqui de cara para o rei. Vambora? Continuando a partida. Dama 5 pelo Larsen, grande roque pelo Fischer, B5 pelo Larsen, já disparando um ataque na ala da dama. Ah, não era melhor ter tomado esse bispo? É um bispo muito forte aí na diagonal, apontando para o rei. Olha, tomar esse bispo aqui ele não seria uma boa ideia, porque aqui não daria para tirar muita coisa.
Quer ver? Vamos voltar aqui para dar uma olhada. Depois de grande roque, se o Larsen toma o bispo e faz bispo por B3, o Fischer poderia continuar tranquilamente com C toma B3. E aqui essa estrutura, ela é muito forte, então fica difícil aqui o Larsen desenvolver algum tipo de ataque. Você pode dar uma olhada que a estrutura aqui de peões e cavalo é muito coesa, é difícil conseguir um ataque aqui, tá bom? Então por isso que o Larsen não foi para esse lance. E ele continuou, depois de grande roque, com B5. E o Fischer continuou, rei B1, B4 atacando o cavalo pelo Larsen, cavalo D5 tá atacado, sai daí. Bispo toma D5, bispo toma D5, e aqui, torre de A em C8. Uma coisa aqui legal de mencionar é que no livro, o que ocorre? O Fischer deixa claro que esse lance, torre de A em C8, não é o mais jogado. Antes desse lance, tem uma sequência aqui, que é conhecida pelos grandes mestres, que acaba no empate, numa posição teoricamente empatada pelos grandes mestres, tá? Mas o Larsen estava jogando para ganhar, ele não queria o empate. Quer ver? Vou mostrar aqui a sequência que seria a sequência de empate. Essa sequência seguiria com cavalo toma D5, bispo toma G7, cavalo C3 cheque, bispo toma C3, B toma C3, dama toma C3, dama toma C3, B toma C3, e depois de torre de F em C8, aqui a gente tem uma posição teoricamente empatada. Mas, como descrito no livro, o Larsen não estava jogando para o empate, ele queria a vitória, por isso que ele fugiu dessa teoria. Então, depois do lance bispo toma D5, voltando aqui, torre de A em C8, bispo B3, e aqui é um ponto chave. O que acontece? Quando o Fischer voltou o bispo para B3, ele menciona no livro que aqui ele tinha certeza que estava ganho. Ele só precisava abrir a coluna da torre, a coluna H, e dar mate. Por incrível que pareça. Tinha que ser o Fischer, né? Vamos ver como é que ele segue então? Torre C7 pelo Larsen, defendendo ali o peão indefeso de A7, que está atacado pelo bispo de D4. H4 pelo Fischer, subindo com o peão já para fazer um ataque na ala do rei, como os planos dele mencionado no livro. Dama B5 pelo Larsen, H5 pelo Fischer, o Fischer continua subindo esse peão e atacando. Torre de F em C8, dobrando as torres, já preparando um ataque na ala da dama aqui contra o rei do Fischer. H toma G6, H toma G6, G4, Fischer continua avançando os peões, vamos pro ataque. A5 pelo Larsen, disparando um ataque também na ala da dama. G5 atacando o cavalo está atacado duas vezes. O que o Larsen faz? Tira o cavalo daí, cavalo para H5. E agora, o ponto-chave da partida. Eu duvido você adivinhar o lance. Claro, quem já leu o livro vai saber, mas se você não leu o livro ainda, tente achar o lance. Qual você acha que foi o lance do Fischer? Achou? Não? Então, vamos lá. Torre toma H5. O Fischer sacrifica a torre na troca de qualidade, tomando o cavalo do Larsen. E o Larsen, é claro, recupera o material dele. G toma H5. E o Fischer, G6. Vamos abrir essa posição. Vamos expor esse rei para o ataque. E5 pelo Larsen, já tentando contra-atacar. É claro, se você está sendo atacado, você tenta contra-atacar. Aqui, nessa posição, o Larsen poderia ter feito outro lance, que seria o lance, no lugar de E5, vamos voltar aqui, seria bispo toma D4. Aliviando um pouco a pressão do ataque. Poderia seguir com G toma F7, cheque, rei F8, dama toma D4,
Dama E5, propondo a troca das damas. Vamos aliviar a pressão na posição. Quando você está sofrendo um ataque muito forte, o que você faz? Troca a peça para aliviar o ataque. Dama G1, claro, você está no ataque, está com a vantagem, você não vai trocar a peça, né? Dama G7, propondo de novo a troca das damas. Bispo E6. Torre toma C2. Agora sim. Dama toma G7, cheque. Rei toma G7. Torre G1, cheque. Rei H7. Bispo F5, cheque. Rei H8. F8 promovendo para dama, cheque. Torre toma F8. Rei toma C2. E aqui, apesar de ser um final com menos peças no tabuleiro, com um ataque não tão feroz, Fischer com certeza seria capaz de conduzir essa posição para um final vencedor. Mas não foi assim que seguiu. Vamos voltar para a posição. Depois de G6, Larsen continua, E5, atacando o bispo. Fischer continua com G toma F7, cheque. Rei F8, saindo do cheque. Bispo E3, manobrando o bispo. D5 pelo Larsen, bloqueando o ataque do bispo, deixando o peão vulnerável de F7. E toma D5. Torre toma F7. Sai daí, peão. D6, avançando o peão. Torre F6, atacando o peão de D6. Bispo G5, atacando a torre. Sai daí, torre. Dama B7. Bispo toma F6. Bispo toma F6. D7. Torre D8, bloqueando o peão. Dama D6, cheque. E nessa posição, o Larsen abandona a partida. Aqui, realmente, as ameaças são várias. Temos um peão já na sétima horizontal. E aqui seria a questão de poucos lances para o Fischer levar isso para uma posição vitoriosa. Sabendo disso, o Larsen abandonou. Ele não ia perder o tempo dele e continuar jogando uma posição que já estava perdida. Os grandes mestres, eles conhecem, eles sabem os finais, então não precisa continuar. Vamos pro gráfico? Eu esqueci de mostrar o gráfico na partida anterior. Hoje eu vou mostrar, tá bom? Não vou esquecer não, vocês me avisaram, né? Olhando o gráfico aqui, a gente vê no começo que foi aqueles lances de livro e tudo mais. Foi seguindo, pequena vantagenzinha. Já começou os lances fora da teoria de abertura. Teve uma primeira imprecisão. Melhorando um pouquinho pro Fischer, aí depois valezinho aqui, um lance melhor pro Larsen. Bom, voltando pro tabuleiro, a grande jogada aqui, como o Fischer disse, é que ele abriria a coluna H e estragaria a cobertura de peões e ia expor o rei do Larsen, que foi o que aconteceu. O que o Larsen poderia ter feito para evitar isso aqui? Lembra daquela subida de peão? Então, vamos voltar naquela posição. Depois do lance do Larsen torre C7, o Fischer solta ali um H4, já subindo em direção, fazendo um ataque ali. O Fischer comenta que se o Larsen tentasse impedir esse ataque, por exemplo, tá, com o lance H5, que não foi jogado pelo Larsen, o Fischer seguiria com G4, e se H toma G4, H5, e se G toma H5, F toma G4, e depois de cavalo toma G4, torre de D em G1, bispo toma D4, torre toma G4 cheque, e se H toma G4, aqui ainda assim o Fischer estaria ganho. Ah, mas o que salvaria? Voltando para o lance, depois de torre C7 e o Fischer lançar o bombástico H4, o Larsen deveria fazer de tudo para manter a posição fechada. Ele não poderia deixar o Fischer expor o rei dele.
Então o que poderia ter segurado mais a posição seria H6. E se mesmo assim o Fischer tentasse expor o rei do Larsen, com a subida do peão para H5, o Larsen poderia manter a posição fechada simplesmente com G5. E isso aqui manteria a posição fechada. É claro, teria muito jogo pela frente ainda, né? Mas aqui o Larsen poderia se segurar um pouquinho mais. Aqui está a grande questão do lance, que é o tema de expor o rei do adversário. Recomendo quem não leu, ler o livro é muito bom. E a gente vai seguindo com essa série. A próxima partida é do Fischer contra o nosso grande Petrosyan, intitulado O Abraço do Urso. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, valeu!